Olá, estamos aqui em mais um Agroalimento, o podcast que alimenta o mundo. E hoje trazendo um tema que é fundamental, que é essencial, que é a governança da sustentabilidade, a gestão da sustentabilidade nesse mundo ESG, né, de meio ambiente, responsabilidade social, e isso exige governança, né? Aliás, nós estamos muito precisando de uma governança que reúna todo o agro, porque como ele é muito grande, se as partes não se conversarem, acabam batendo cabeça. Então, está na hora, e estamos pedindo isso fortemente, a reunião do setor para uma governança da governança ESG. E nesse sentido, nós temos aqui uma convidada, uma pessoa que eu considero a mais experiente profissional no tema de gestão de sustentabilidade aqui no Brasil, que é Sônia Chapman. Sônia Chapman está conosco e ela também preside a rede empresarial ACV de avaliação de ciclo de vida de produto, que tem tudo a ver com este mundo. E que se nós não olharmos esse mundo por uma visão de métricas, indicadores e de gestão, a gente acaba tropeçando. Acha que vai resolver o problema fazendo uma coisa, mas aquela coisa gera um problemão lá no fim. Por isso, esta visão sistêmica que Sônia Chapman atua há muito tempo, não muito, porque ela é uma jovem, tá certo? Não vou dizer aqui o tempo, né? Porque ela é uma jovem eterna, aliás, a Sônia. Sônia, muito bem-vinda aqui conosco no nosso agroalimento e, por favor, suas palavras iniciais aqui para todo mundo que está com a gente, por favor. Ai, Tejão, primeiro, excelente, muito obrigada por esse convite, não podia ser uma melhor forma de começar essa semana. Comentávamos antes quantos desafios temos, né? Mas para falar apenas da governança, eu acho que é importante reforçar o quanto para a gente realmente ter um diálogo mais objetivo, é importante ter números, né? A gente diz que é importante poder medir para poder gerir, né? E na rede empresarial de avaliação de ciclo de vida, o que fazemos é justamente tornar esse debate sobre sustentabilidade, quem tem qual papel na cadeia de valor, qual desafio e qual oportunidade, de uma forma mais racional, digamos assim, mais mensurável. Exato. E isso exige colocar as pessoas reunidas, né? Exige muita educação. Você preside, Sônia, a rede empresarial de avaliação de ciclo de vida de produto. O que é primeiro, esta avaliação, né? O que é isto e como é que a rede está atuando e como é que ela se desenvolverá daqui para frente, Sônia? A avaliação de ciclo de vida é uma metodologia que, inclusive, tem uma norma para ampará-la, que mede aí os impactos, como você falou, de uma forma integrada. Então, o que acontece na extração das matérias-primas, o que acontece nas fases seguintes, né, de processamento, de produção, de consumo, de descarte ou até de um novo início de vida, digamos, através da reciclagem, por exemplo. E a rede empresarial de ciclo de vida, ela foi criada logo depois da Rio+20 para ser um ambiente onde empresas já mais maduras, que de alguma maneira já se aproximaram a essa avaliação, a essa metodologia, a essa proposta de gestão, na verdade, para trocarem experiências, né, com outras empresas que estavam começando a se interessar ou deveriam começar a se interessar por essa questão. E o agronegócio, especialmente, devido a cobranças aí já de longa data das boas práticas, tanto dentro da porteira, antes ou depois, o impacto do transporte para o agronegócio, da infraestrutura ou da falta dela, o que acontece também na fase de consumo de algum alimento. Então, eu diria que o agronegócio é um setor que já vem sendo cobrado por essa orientação ao ciclo de vida há muito tempo e busca sempre alguma forma de tornar o debate mais objetivo e de demonstrar as práticas de uma forma
transparente para os diferentes públicos, né? Então, através de certificações, a gente vê muito esse esforço de representar uma gestão de forma mais integrada, selos, barreiras não tarifárias, que o digam as empresas que exportam, né? Então, o agronegócio é um segmento já muito orientado a esse olhar de ciclo de vida. Por isso que na rede a gente também tem uma abordagem específica para os desafios e oportunidades do agronegócio, que é liderado pela Embrapa Meio Ambiente, inclusive. Sônia, tem empresas que já estão avançadas, com métricas, indicadores, etc. Mas vamos imaginar que a grande maioria, né? Todo mundo vai ter que entrar nessa visão, não tem como fugir dela, é questão inexorável do tempo. Uma dica que você daria, assim, primeiros passos. Vai. Eu sei que isso existe, eu até começo a falar, né? E preciso realmente entrar para valer no assunto. Três passos fundamentais para a gente começar a ser realmente uma organização de avaliação de ciclo de vida de produto. Eu acho que antes de pensar na metodologia, é importante pensar no conceito. Então, pensar ciclo de vida já abre muitas portas, já identifica muitos pontos de melhoria no próprio processo, mas também no relacionamento com fornecedores, com clientes, com diferentes públicos. Então, diria que o principal inicialmente é reconfigurar aí a nossa forma de tomar decisão, é pensar ciclo de vida. Então, minimamente se perguntar de onde vêm as matérias-primas que precisamos, como elas foram geradas, né, produzidas, enfim, quanto que é a nossa dependência de energia no processo, o transporte, os modais, se perguntar tudo isso conceitualmente, né, mesmo que não tenha muita informação concreta, já é um exercício muito, muito válido. Depois, o segundo ponto também é se perguntar nesse processo que a gente acabou de minimamente identificar, aonde que provavelmente estão os principais impactos. E aí, principais eu digo para o bem e para o mal, né? Porque tem coisas que os processos também são benéficos, né? Geração de emprego, por exemplo, pensando aí no IDH, em questões sociais, isso é bom, mas não pode ser em detrimento de impactos ambientais prejudiciais. Então, essa reflexão sobre os principais impactos, em que elo eles acontecem, aonde que a gente tem maior gestão, maior impacto direto ou não, e aí eu acho que é o terceiro passo que me fascina demais, aonde que a gente tem a oportunidade, eu não digo que a gente é obrigado, eu vejo como uma questão positiva, a gente tem a oportunidade de celebrar parcerias com elos que talvez a gente até agora não tenha tido tanto contato, mas que representam aí, como eu disse, algum impacto relevante e que precisa estar conosco no radar para gerir o todo, né, o processo inteiro. E aí só depois desses três passos, talvez, possivelmente, se justifique uma avaliação de ciclo de vida mesmo, um estudo que demanda muitas informações, levantamento de dados, correlações, software, enfim. Então, eu diria que antes de chegar no estudo, a gente já pode fazer esses exercícios bastante esclarecedores. Você me mostrou há algum tempo atrás um estudo que você participou, eu não sei se pode falar o nome da organização, mas era uma grande fazenda brasileira que pediu um estudo sobre o impacto, né, existente em todo o ciclo. E agronegócio começa nas minas de fertilizantes, começa no antes da porteira, passa pelo dentro da porteira e vai depois para transporte, distribuição, armazenagem, etc, etc. E naquele estudo que você me mostrou, muito interessante, mostrava que o impacto específico do dentro da porteira era na casa de 20%. 80% dos impactos aconteciam no antes e no pós-porteira das fazendas. A gente poder, por exemplo, um estudo como esse, me parece de uma importância gigantesca para a gente botar uma certa ordem quando falamos numa gestão do agronegócio brasileiro, né? Esse estudo, ele é generalizável, Sônia? Você pode falar quem foi a fazenda, etc. Se puder, por favor. Eu não sei se pode. Não, e mesmo que pudesse, eu também não sei se pode, mas assim, a questão é que
Não dá para fazer uma regra de 3, como você está pedindo, né? Uma generalização. Cada cultivo, cada localização, cada composição da terra, necessidade de fertilizantes ou não, chove, não chove, tudo isso faz o quanto que está conectado para escoar a produção depois, quais os modais desse transporte. No estudo que você está mencionando, foi especialmente interessante averiguar os benefícios de ter feito uma hidrovia para escoar a produção, sem depender do transporte aqui para rodoviário, né, para algum porto aqui no Sudeste. Então, cada estudo mostra particularidades, né, e oportunidades de aprender com esse caso analisado em específico. E tem uma outra coisa. Os dados também avançam, né? Se um estudo foi rodado há 10 anos atrás, de lá para cá a nossa matriz tem outra composição, o nosso combustível ficou maior ou menor em termos de impacto, e tudo isso avançando, é fundamental a gente rever vários estudos, mesmo esse que foi bastante emblemático, inclusive a empresa na época destacou o estudo no seu relatório de sustentabilidade. É fundamental a gente rever. A gente não tem que fazer isso nas nossas decisões também, né, cotidianas. A gente tem que rever à luz de novos dados, de novas evidências e especialmente de novas cobranças, né? Acho que a gente vê agora com a pandemia e mais ainda com a guerra, o quanto que estamos tendo que rever até uma legislação que era mais restritiva em função da dependência que a gente percebeu que tinha de determinada coisa que agora está escassa. Então, essa necessidade de revisão é uma boa prática que é muito recomendada. Sônia, eu quero aproveitar aqui a tua experiência. O Brasil parece precisar muito, precisa muito de uma governança desse agronegócio sob o ponto de vista de sustentabilidade num conceito total da palavra, né? E aqui vai uma pergunta a você. Que caminhos nós poderíamos desenvolver no Brasil para criar uma consolidação dessas análises todas que você acabou de falar para o agronegócio brasileiro como um todo? Não deve ser fácil, eu imagino. Você ter uma visão estratégica ampla, ESG, do agro brasileiro como um todo. Agora, esse caminho será realmente obrigatório que a gente cumpra essa jornada e a gente tenha uma visão estratégica total do Brasil, ESG, para que as partes, inclusive dentro dele, possam ser mais bem-sucedidas? Como você vê esse desafio de uma governança da governança, digamos assim? Nós vamos precisar fazer isso, Sônia? O que você acha? Além de precisar, eu acho que é uma super oportunidade. Tem esse conceito de avaliação de ciclo de vida e dos pontos materiais ou né, os que são mais relevantes no ciclo, também é aplicável para um país como um todo. Então, seria fantástico fazer aí que seria o que entra e o que sai do Brasil, o que acontece aqui dentro, quais que são as contribuições do agro e de outros setores, a gente compreender o Brasil, assim como essa técnica é adotada para avaliar um produto, por exemplo, um serviço. As Nações Unidas lançaram em 2002 a Life Cycle Initiative, e eles têm lá essa metodologia, chama Hotspot Analysis, que é justamente aplicável a um país. Como gerir o país pensando em impactos ambientais e sociais de uma forma integrada. Então, nós na rede temos, né, representantes tanto de empresas como de academia, ONGs e governo também. E se houver aí uma articulação, um desejo por parte de organizações aí representativas dos diferentes setores, seria fantástico conduzir esse estudo do Brasil como um todo. Eu acho que, assim como abre muitas frentes aí de pesquisa e de constatação e até de comunicação do que são os nossos pontos fortes e quais são os fracos, para ser tudo mais objetivo, sabe? Eu acho que a gente hoje em dia está muito vulnerável e aí exposto a acusações, a cobranças, e talvez não tenha dados concretos consistentes
e integrados para fazer frente a essas indagações, que são genuínas ou não, mas de qualquer maneira temos que ter respostas e respostas que todos estejam confortáveis com elas. Sônia, você traz aí uma informação que eu desconhecia. Eu não sabia que existe já caminhos de propostas de metodologia para uma análise do país, de países, né, como você acabou de informar. E eu entendo então que neste nosso aqui, agroalimento, neste podcast, que tem como objetivo alimentar o mundo, nós não vamos alimentar o mundo sem alimentar essa consciência cuja preocupação e metodologia já está aí à disposição. Então, vamos fazer deste nosso encontro aqui um certo marco teórico. Vamos divulgar, e eu vou contar com você nisso, vamos divulgar a possibilidade e a importância de termos uma governança do país, porque meu sentimento é que sem ela, as partes, por mais que uma parte se desenvolva, ela se choca daqui a pouco com outra parte. E mais que uma região se desenvolva, vai acabar outra região não andando. E nós vamos ficar batendo cabeça nesse sentido. Então, vamos promover, Sônia, esse assunto que você acabou de revelar aqui, que é caminhar para uma governança, não sei se o nome seria esse, uma governança da governança, ESG, uma coisa, o Brasil como um todo, obviamente em grandes linhas, visões macro, etc. E muito provavelmente isso aí voltar depois para cada bioma brasileiro, como Alisson Paulinelli tanto pede, né? Cada bioma brasileiro ter a sua análise de ciclo de vida. Seria um caminho estratégico muito importante. Fica aqui essa marca, fica aqui esse registro. E Sônia, eu queria que você desse aqui, deixasse aqui um recado para todo mundo que vai estar conosco, todos os nossos internautas, ouvintes, espectadores, a mensagem então da rede, né, que você preside e como que as pessoas podem acompanhar mais esse trabalho de análise de ciclo de vida de produto. Aliás, eu ouvi de um dos maiores líderes de uma trading, uma das 3 maiores tradings do mundo. Ele me falou: o Brasil tem a melhor agricultura regenerativa do mundo. Agora, a gente não consegue comunicar, e acho que não consegue comunicar muito pela ausência exatamente do que você representa. Sem isso, a comunicação bate cabeça, um fala uma coisa, outro fala outra, etc. Acho que está na hora dessa coisa que você nos trouxe aqui, dessa visão, inclusive, do Brasil. Sônia, sua mensagem aqui com relação à rede de avaliação de ciclo de vida, etc. Como é que todo mundo pode se aproximar do que vocês estão fazendo? Bom, já fica aqui o convite para todos os que estão nos acompanhando. A Rede ACV tem um site, é só colocar redeacv.org.br. Ali tem abas de contato, informação de cursos, eventos abertos, notícias mais recentes que promovemos. No LinkedIn também. E também podem me escrever, é só escrever no secretaria@redeacvtudojunto.org.br. Nós temos sempre turmas abertas de graça, né, gratuitas, do nosso workshop de pensamento de ciclo de vida, como eu falei no início, né, talvez o primeiro passo para se aproximar desse conceito todo, desse desafio todo, mas especialmente das oportunidades relacionadas a isso. Então, só demonstrar interesse, que nós colocamos numa lista aí de pessoas que a gente entra em contato assim que abre uma nova data dessa turma. Eu acho que a gente tem falado aqui nessa oportunidade de conectar entidades diferentes, setores diferentes, mas começa também no micro, né? Como é que a gente conecta áreas de uma mesma organização que por alguma razão não se comunicam como deveriam, né? Se todos também dentro da empresa estivéssemos mais conectados, talvez ali também haveria muita oportunidade de melhoria, de oportunidade de diferenciação, de avançar em temas tão importantes que temos. Mas obrigada pela oportunidade aqui, Tejon. Muito obrigado, Sônia Chapman, presidente da Rede ACV e uma das maiores especialistas em gestão de sustentabilidade no Brasil e eu arriscaria dizer no mundo. Sônia, muito obrigado por seu tempo estar conosco e um grande abraço a você. Gratidão, Tejon. Obrigada. Sucesso.